Sabe aquela sessão de mindfulness ou aula de meditação no seu trabalho? Aquela que tem toda semana, que você nunca quer ir porque você tem 459 e-mails para responder, mas aí você vai porque tem que ir, né? E aí o instrutor da aula, com toda a sua boa intenção, te diz que para que você se sinta menos estressada, para que você tenha maior inteligência emocional e mais produtividade, tudo que você tem que fazer é prestar atenção na sua respiração. E aí na sua frente tá bem aquela diretora de RH, que foi quem organizou toda aquela sessão maravilhosa, e ela tá assim, ó, acenando com a cabeça, olhando pra todo mundo, dizendo com os olhos: tá vendo, gente? É fácil. E aí você sente que tem um elefante branco gigante na sala. Porque enquanto o instrutor tá lá falando que tudo que você tem que fazer pra se sentir menos ansiosa e pra ser mais produtiva é que você preste atenção na sua respiração, na sua cabeça tá vindo assim: mas será que não seria melhor reduzir a quantidade imensa de reunião improdutiva que a gente tem aqui, que eu não tivesse que trabalhar todo final de semana, ou que eu não estivesse com 459 e-mails não lidos na minha caixa de entrada enquanto eu tô aqui sentada por 1 hora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henrique, sejam todos super bem-vindos ao canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá e faz isso agora para você receber sempre os vídeos toda semana. Bom, gente, essa cena que eu acabei de descrever para vocês, ela tá se tornando clássica, não tá? Primeiro, porque parece que de uns tempos pra cá, a meditação, que antes era vista até com maus olhos, foi ganhando cada vez mais espaço nas empresas. 3 anos atrás, você imaginaria que você estaria meditando com o diretor do jurídico? Ele engravatadinho, e aí de repente, BUM! Eu li uma pesquisa do National Business Group of Health que disse que em 2018, nos Estados Unidos, 52% das empresas já ofereciam meditação para os seus funcionários. E tudo isso começou lá atrás com as empresas do Vale do Silício, por exemplo, o Google. E falando sobre a empresa do Vale do Silício, sabe aquele aplicativo de meditação guiada, o Headspace? Eles disseram que em 2020 a procura das empresas por uma solução de saúde mental cresceu quase 500%, em especial por causa da pandemia, né? E a gente vê essa mesma tendência chegando aqui no Brasil. E tudo isso é bom, né? Por um lado, sim. Mas se você tá assistindo esse vídeo até aqui, é porque você também sente que tem uma espécie de band-aid em uma ferida muito grande. E aí que entra o tema do nosso vídeo de hoje, que é Mindfulness. Você já ouviu falar sobre isso? O termo Mindfulness vem de um livro escrito em 2019 pelo Ronald Purser, e a capa desse livro, gente, ela é bem polêmica, porque ela é a imagem de Buda vestido de Ronald McDonald. E nesse livro, o autor, o Ronald, não o Ronald McDonald, ele fala muito sobre o que a gente estava falando no começo do vídeo. Então, basicamente, ele, por ser professor de gestão e por praticar meditação, começou a ver que a meditação estava entrando cada vez mais nas empresas do Vale do Silício, e isso despertou uma curiosidade nele. Aí, o que ele começou a notar com tudo isso? Ele fala assim: olha, meditação é bom sim, e as pessoas que são instrutoras de meditação estão, em geral, muito bem intencionadas. Mas, a partir do momento que essa prática entra em grandes empresas com o intuito apenas de aliviar o estresse e aumentar a produtividade dos funcionários, a meditação, que em sua essência está inserida em um contexto filosófico, espiritual e religioso muito maior do que somente prestar atenção na sua inspiração e na sua expiração, ela acaba sendo muito lapidada para um propósito bem específico. E o problema disso é que muitas vezes a questão do estresse, a questão da ansiedade no trabalho, viram questões individualizadas, do tipo assim: olha, tudo que você tem que fazer é meditar para você se sentir menos estressada, para você não ter burnout. Quando não se fala de questões muito maiores que sim deveriam ser abordadas, do tipo: peraí, por que os nossos funcionários estão estressados? Por que eles estão sofrendo de burnout? Por que a gente está tendo que trazer essa sessão de meditação aqui? Polêmico isso, né? Quando você tá aí refletindo, aproveita e vai lá e se inscreve no canal. Bom, mas como assim? Vamos quebrar essa mensagem em 3. Primeiro, essa
essa questão da meditação ter sido lapidada? Bom, a meditação, vocês sabem, né? Ela é uma prática milenar presente em diversas culturas, em diversas religiões, e ela é muito, muito presente no budismo, que é onde a gente mais lembra da meditação no final do dia, né? E por que no budismo a galera medita? A galera medita, sim, para estar no presente, sim, para limpar a mente, mas a ideia não é que isso traga um alívio só para você, que seja autocentrado e focado na sua felicidade. A ideia é que com essa prática a gente possa trazer mais amor e compaixão com todos os seres vivos. É algo muito mais ativo e para fora do que parece. Sendo assim, quando essa prática entra no ambiente corporativo, ela passa a ser lapidada e fica só a parte de aliviar o estresse ou fazer com que você tenha menos dor de cabeça. E tudo isso sim é uma coisa boa, mas vocês entendem que ela em sua essência faz parte de algo filosófico muito maior? E aí, quando isso acontece, o que o Ronald fala no livro é que todo o problema do estresse passa a ser individualizado. Sabe, toda essa narrativa que a gente sempre tem de que o estresse está na minha cabeça, os problemas estão somente na minha cabeça. Só que elas fazem parte de um problema sistêmico muito maior. É o que a gente estava falando lá dos 459 e-mails e de ter que trabalhar de final de semana. Só inspirar e expirar não vai resolver esse problema. Aliás, gente, tem um caso que ficou bem famoso nos Estados Unidos, que foi da Amazon. Basicamente, a Amazon colocou uns caixotes que pareciam meio que uns banheiros químicos dentro do centro de distribuição deles, que era para os funcionários entrarem lá quando eles estivessem muito estressados, ouvirem uma meditação guiada e depois sair. A princípio parece uma ideia até que bacana, né? Só que o problema, e por isso que foi muito criticado, é que ao mesmo tempo a Amazon estava sendo acusada de os funcionários não conseguirem ter tempo nem de ir no banheiro. Então a Amazon foi criticada por parecer ser só um band-aid bonitinho, meio assim um band-aid das princesas, sabe? Todo colorido e cor-de-rosa, mas na verdade escondendo um problema muito maior que estava acontecendo. Então, gente, vem a pergunta de o que fazer. Em primeiro lugar, eu acho que em muitos casos, essa questão da meditação dentro das empresas aconteceu sim de forma bem intencionada. Só que quando você não olha a base do problema e do porquê que tudo isso está acontecendo, aí a meditação, que é algo tão bom, acaba sendo usada como tampar o sol com a peneira, sabe? Mas voltando no que fazer, eu vou contar um caso meu do que eu teria feito. Eu também já passei em uma empresa que eu trabalhei por uma semana de mindfulness. E foi sim uma semana bacana. Só que meio que todo mundo sabia que tinha o tal do elefante branco ali na sala, de que não vai resolver o problema essa sessão de meditação. Só que a empresa foi bacana em deixar uma caixa de sugestões, perguntando assim: pessoal, o que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar a saúde mental aqui no nosso trabalho? E eu deveria sim ter colocado lá quais eram as minhas sugestões, afinal a empresa estava aberta. E eu não coloquei porque eu estava vendo toda aquela semana como uma balela, sabe? Então, se você tem essa oportunidade, se você tem essa caixa de sugestões onde você trabalha, eu recomendo que você deixe sim a sua sugestão. E por último, gente, assim, meditação é algo que eu pratico, é algo que faz bem pra mim. E se faz bem pra você, se tá fazendo sentido pra você, continua fazendo. A meditação não é um escape dos nossos problemas, muito pelo contrário, ela é uma prática de autoconhecimento, de você entender, abraçar tudo que tá acontecendo com você. E pode ser que você identifique que tem um problema, sim, com o seu trabalho, ou que você não tá satisfeita com a forma como as coisas estão acontecendo. Sabe, várias vezes eu levo na minha terapia alguns problemas que eu identifiquei e eu quero na hora resolver, assim, eu falo, meu Deus, tem isso, o que eu faço? E a minha terapeuta sempre fala assim: Fernanda, respira. Identificar um problema já é o primeiro passo e o mais importante, inclusive. O como você vai resolver vai aparecer. Caminha que o caminho vem. Então é isso que eu queria deixar de mensagem pra vocês. Se acha que faz sentido, deixa aí nos comentários se você já passou por um Mac Mindfulness também e se você vê que isso está acontecendo com maior frequência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima semana. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Um beijo, tchau, tchau!